Olá, estamos iniciando mais um painel do Movimento 2022, o Brasil que Queremos. Nesse programa, vamos abordar a implantação de um novo modelo de ensino conhecido como Comunidade de Aprendizagem, que será implantado no início de 2018 no Distrito Federal, na cidade satélite do Paranoá. Na frente desse projeto está o educador José Pacheco, fundador da Escola da Ponte, no Distrito do Porto, em Portugal. Essa escola, implantada há 40 anos, não tem muros, portas e salas de aula, e o modelo de aprendizagem é baseado na ética e na formação do aluno como cidadão participante da comunidade. Segundo o professor Pacheco, a comunidade de aprendizagem do Paranoá será a primeira comunidade de aprendizagem do Brasil, onde jovens adultos aprenderão uns com os outros. É uma proposta educacional que buscará promover aprendizagens significativas por meio da atuação na comunidade e do respeito aos princípios e valores construídos coletivamente. O projeto Comunidade de Aprendizagem do Paranoá, conhecido como CAP, nasceu da insatisfação de um grupo de educadores e educadoras da Secretaria de Educação do Distrito Federal perante os efeitos do modelo escolar vigente. Constituído em projeto de equipe, esse grupo assumiu o princípio de que é preciso rever os conceitos de educador e de aprendizagem e a necessidade de reconfigurar as suas práticas. Neste painel, vamos entender esse novo modelo de aprendizagem e o envolvimento dos professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal no projeto. Vamos discutir os princípios do projeto e conhecer as inovações pedagógicas visando uma melhor aprendizagem e a promoção de valores e virtudes. Vamos também saber como a Universidade de Brasília poderá ser uma importante parceira desse projeto, que pretende introduzir um novo paradigma na educação de jovens no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. Para participar desse painel, convidamos as professoras Renata Rezende e Diane Prestes, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e o professor Murilo Silva de Camargo, da Universidade de Brasília. A professora Renata Rezende é pedagoga e mestre em História Social pela Universidade de São Paulo e vem atuando como professora efetiva da Secretaria de Educação desde 2014 e integra o coletivo de educadores responsáveis pela construção e implantação do projeto Comunidade de Aprendizagem do Paranoá. A professora Diane Prestes é pedagoga, formada pela Universidade de Brasília e é educadora infantil da Secretaria de Educação, desde também 2014. É autora do livro A Escolarização da Brincadeira e também integra o coletivo de educadores responsável pela construção do projeto Comunidade de Aprendizagem do Paranoá. O professor Murilo de Camargo é bacharel em matemática pela Universidade de Brasília, mestre em engenharia de produção e doutor em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhou na Universidade Federal da Bahia e na Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação. Desde 2002, é professor da Universidade de Brasília, tendo sido decano de graduação e atua no Núcleo de Estudos do Futuro do Centro Avançado de Estudos Multidisciplinares, CEAM,
onde atua na área de políticas públicas para a educação superior. Gostaria de agradecer a presença de nossas convidadas e do nosso convidado. A minha primeira indagação para as professoras Renata e Diane é no sentido de que elas possam relatar a experiência como professores da rede de ensino desde 2014 e contar como foram atraídas e decidiram participar da implantação desse projeto. E eu pediria primeiro a manifestação da professora Renata e depois da professora Diane. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje, podendo divulgar esse projeto, né, que é um sonho, né, nosso, que a gente vem acalentando há muito tempo. Bom, como começou essa história, né? Eu já atuo como professora há mais de 10 anos, atuava na rede particular de ensino, e o modelo educacional proposto já não me agradava, no sentido de que a gente não vê, o que a gente menos vê ali é aprendizagem, né? A partir do momento que eu ingressei na Secretaria de Educação, isso fica latente, gritante. Essa insatisfação, ela se manifesta em função da gente não ver aprendizagem, a gente vê muita violência, a gente vê evasão, né? E a gente vê o quanto a escola se distancia dos educandos, o quanto aquilo não faz sentido para eles. Então, eu ingressei numa escola no Paranoá, já sabendo que ali estava começando a ser gerado um projeto orientado pelo professor Pacheco. Era um projeto do IBICT, e a gente começou a tentar implementar esse processo de transformação ali naquela escola. Isso em 2014. O processo caminhou bem, mas fazer transformação em escola é um processo muito difícil. Os professores estão muito agarrados a esse modelo que vem lá desde o século XIX. Pouco se acredita, né, que se possa fazer diferente. Então, quando você propõe, há muita resistência, às vezes por conta da equipe gestora ou por conta dos seus colegas. Os professores estão muito acostumados a fazer dessa forma. E se há problemas, o problema é do aluno, o problema não é meu, professor. Não é dessa metodologia que, né, veio desde o século XIX. Então, a gente, depois de um tempo ali tentando, a gente resolveu que seria melhor a gente procurar um outro espaço para construir esse sonho de poder implementar uma prática pedagógica diferente. E aí a gente levou uma proposta, na época regional de ensino do Paranoá, fomos acolhidas pelo diretor da regional e levamos depois essa proposta para o secretário de Educação, para o Júlio Gregório. Com o apoio do professor Pacheco, eles acolheram a proposta, a secretaria vem dando apoio ao projeto, nós começamos a construir essas bases, né, do projeto, que a gente vai falar disso daqui a um pouquinho, e quando a gente teve certeza de que isso era uma coisa concreta, esse grupo inicial a gente ampliou, a gente convidou outros educadores, né, que a gente sabe que teriam afinidade com essa proposta que a gente tem, a fazer parte desse grupo, a construir junto com a gente as bases desse projeto. E aí nós demos origem a esse grupo que a gente tem hoje, né, um coletivo de 23 educadores, que vem agora mais intensamente trabalhando desde o começo do ano para a gente conseguir que essa escola seja inaugurada no mais tardar em março do ano que vem, né? Então, é uma trajetória de muita resistência, de muita luta, de muita formação, de muito estudo que a gente tem feito ao longo desse processo. E vale salientar o que é que nos move, o que é que nos motiva, porque todos nós estamos na escola, no chão da escola, trabalhando. De manhã numa escola, eu costumo dizer que eu dou aula numa escola e trabalho por outra, que é a CAP, que é a Comunidade de Aprendizagem do Paranoá. Então, a gente
dá aula nas nossas escolas, a gente se frustra todo o tempo, né? É aquele embate constante. E aí depois a gente se reúne para poder construir, para poder pensar aquilo que a gente acredita, essa escola dos nossos sonhos. É isso que nos motiva, né? A possibilidade desse fazer diferente. Porque senão a gente acaba tendo o destino da maioria dos educadores da Secretaria de Educação, que é adoecer, né? Quando o nosso saudoso Rubem Alves visitou a Escola da Ponte, ele falou exatamente o que você falou. Ele escreveu um livro, A Escola dos Meus Sonhos, A Escola da Ponte. Professora Diane, por favor. Sou professora já também há 10 anos e trabalhei na rede particular, mas numa escola aqui de Brasília que é uma escola que tem uma proposta diferenciada já de educação infantil, mais libertária, com dispositivos democráticos. Então, trabalhei lá por um tempo e saí dessa escola para assumir a Secretaria de Educação. E quando eu cheguei na Secretaria de Educação, o choque que a gente leva, ele é muito grande, assim. Fui para uma escola em São Sebastião, uma escola que eu não conhecia e um lugar que eu não conhecia também. Fui me apropriando daquele espaço e lendo muito e tentando e percebendo que as crianças... Eu peguei uma turma de 5º ano, as crianças já muito enquadradas. E algumas delas, inclusive, falavam assim: você não é professora. A professora tem que gritar com a gente. A professora tem que botar a gente de castigo. E eu falei: então vamos escrever? O que vocês acham que é um professor? E a gente foi fazendo esse exercício com eles e eu fui tentando trazer alguns dispositivos democráticos para trabalhar dentro de sala. E as crianças começaram a perceber que tinha alguma coisa diferente e as famílias também. Algumas famílias vieram relatar emocionadas, assim: nossa, meu filho nunca teve vontade de vir para a escola e agora ele se arruma para vir para a escola às 11 da manhã, ele já está pronto. Assim, o que você faz? Então eu converso com eles, eu ouço as crianças, né? Eu pergunto para elas o que elas querem aprender. Eu não simplesmente chego na sala, não chamo a criança por um número, né? E vou dar a minha aula que vai ser igual durante 10 anos. Então, e tudo isso foi me encantando, né? Desse processo de transformação. Mas é isso, tem o ônus e tem o bônus. Tem um bônus e tem o ônus. Que a resistência dentro da instituição é muito grande. E aí a gente começa a sofrer e começa a ficar muito insatisfeito dentro da instituição. São os colegas que não concordam, é a equipe gestora que não concorda, são ameaças que a gente começa a sofrer. Então, até filmar a minha sala, já filmaram para tentar denunciar que o tipo de trabalho que eu fazia com as crianças, e isso é muito sofrido. E então, durante esse processo, a gente foi encontrando também outros professores e professoras da rede que estavam na mesma situação, querendo fazer alguma coisa diferente em sala, querendo trazer dispositivos democráticos para as crianças, querendo mudar a realidade dentro da escola, com as famílias, mas sofrendo porque não conseguiam, porque sempre tinha um empecilho do sistema, de alguém da gestão, do grupo de professores. E aí a gente se encontrou em alguns eventos, a gente foi se juntando e surgiu o Fórum Autonomia, que é um fórum de educação que se reúne quinzenalmente na Faculdade de Educação da UNB, que no início era um lugar de empoderamento, de fortalecimento, de desabafo desses professores que estavam insatisfeitos dentro dessas escolas e que hoje em dia é um espaço de formação, principalmente de formação para a CAP. Então, muitas pessoas que estão no grupo grande da CAP hoje são professores iniciais do Fórum Autonomia. E foi aí, na verdade, que o grupo que começou o projeto da CAP veio até o Fórum Autonomia para conversar e conseguir outros educadores para esse projeto. Nós estamos no final do nosso primeiro bloco, mas eu vou deixar já uma pergunta para o segundo bloco, para a professora Renata e a professora Diane,
para nos descreverem qual é a base desse novo projeto, qual é a base pedagógica do projeto Comunidade de Aprendizagem do Paranoá. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos com o segundo bloco do nosso painel. Voltamos para o segundo bloco do painel Educação do Futuro, a Comunidade de Aprendizagem do Paranoá. No final do primeiro bloco, eu deixei uma pergunta para as professoras Renata e Diane para descreverem as bases e princípios do projeto. E primeiro a professora Diane, depois a professora Renata. Bom, acho que primeiro a gente tem que explicar um pouco o que é comunidade de aprendizagem, né? O que isso significa. Uma comunidade de aprendizagem não é uma escola dentro de uma comunidade, mas é a escola dentro da comunidade e a comunidade dentro da escola. Não existe barreiras, não existe muros, né? Existe um espaço físico onde vai ser chamado de escola, de comunidade de aprendizagem, mas é que extrapole esses muros, extrapole esse espaço e que consiga agir, os estudantes, as famílias consigam agir com o apoio, com a ajuda dessa comunidade de aprendizagem nos problemas diários, cotidianos que eles tiverem, assim. Então, não é um espaço físico para as famílias serem chamadas para ir para uma festa, para as famílias serem chamadas porque o estudante cometeu alguma violência com outro, mas é um espaço de aprendizagem, de encontro, de afetividade, de amorosidade, onde as pessoas consigam aprender. E assim, a gente fala, né, a escola talvez ela tenha na matrícula que ela vai atender crianças de 4 a 10 anos, mas a gente diz que a nossa escola será uma escola que vai atender crianças de 0 a 100 anos. Para que todos estejam incluídos, toda a comunidade se sinta pertencente a esse lugar. E aí, dentro disso, existem algumas formas que a gente, pensando juntos pedagogicamente, acredita, né? Uma delas é a questão dos projetos, de trabalhar com projetos individuais e projetos coletivos. Os coletivos, no sentido de que, assim, às vezes um grupo de estudantes, junto com um grupo de famílias, né, decide estudar sobre um assunto específico e esse assunto vai ser desenvolvido pelos estudantes em grupo, coletivamente. Talvez, algumas vezes, para agir dentro dessa comunidade, nós temos um problema muito grande na nossa comunidade com o lixo. Então, que projeto que a gente pode fazer, como é que a gente pode resolver esse problema e criar proposições reais. Não o que a escola hoje em dia faz, né? Que a gente tem um problema do lixo e a gente vai ver isso só no nosso livro didático. Tipo, eu moro do lado de um lixão e isso não tem nada a ver comigo. Eu preciso responder a pergunta do livro didático. Não, vamos agir diretamente dentro dessa comunidade, né? De forma concreta. E os projetos individuais, que são projetos de vida, que são sonhos, que interesses específicos de cada criança, né? E como é que isso vai ser desenvolvido? Com as tutorias. Os educadores, e aliás, todas as pessoas da escola vão ser educadores, né? Primeiro a gente precisa entender que qualquer sujeito dentro da escola é educador, porque estamos todos aprendendo o tempo inteiro durante toda a nossa vida. Mas os educadores da Secretaria de Educação vão ser os tutores desses estudantes, ajudando eles a desenvolver autonomia, a desenvolver escrita, organização do tempo, entender quais são os gostos, ajudar a estudar a partir de roteiros. Então, os tutores vão auxiliar os estudantes a fazer roteiros que podem ser semanais, quinzenais, de organização do tempo, de saber, eu vou estudar isso. Então, para eu entender sobre o lixo, eu preciso estudar sobre isso, isso e isso. O tutor vai ajudar o estudante ou a estudante a procurar esses materiais, então vai ter uma formação de pesquisa, que eu acho que é uma coisa muito importante, que a escola hoje em dia não forma, né? Então, aprender a pesquisar em diversos lugares, pode ser no livro didático, mas se você tiver um pensamento crítico, criativo, sobre aquele texto que está no livro didático, é diferente do que você copiar, imprimir uma página da internet e entregar um trabalho pronto para o professor, assim, né?
Então, essas são algumas dos dispositivos que a gente tem para essa metodologia diferente. Seguindo a linha disso que a Diane falou, a gente pretende, então, trabalhar com projetos. Esses estudantes, eles vão ser divididos em 2 níveis dentro da escola. Esses núcleos são chamados núcleos de projeto. Os núcleos de projeto são a primeira instância de organização pedagógica da escola. Então, as crianças da iniciação, toda criança, independente da faixa etária, ao chegar na escola, ela é acolhida no núcleo de iniciação. Quais são as competências básicas que se espera de uma criança nesse momento, né? Primeiro, ela tem que aprender técnicas de pesquisa. Se a gente trabalha com projeto, é fundamental, né, que esse estudante tenha domínio de técnicas de pesquisa. A gente foca nos valores também que orientam a nossa prática, que devem orientar a conduta desse estudante nesse espaço e na relação com os pares, né? Tudo isso a gente foca muito nesses primeiros momentos e vai vendo o quanto ele vai se aprimorando. Nesse primeiro momento também, a gente prioriza as competências relativas à alfabetização linguística e lógico-matemática. À medida que a gente percebe que esse estudante ele vai evoluindo cognitivamente, emocionalmente, né? Ele vai ganhando mais autonomia, ele já consegue gerir os seus projetos, o tutor propõe que ele vá para o núcleo do desenvolvimento. Nesse núcleo do desenvolvimento, a gente amplia um pouquinho mais, né, o leque de competências, a gente trabalha já com... A gente continua trabalhando transdisciplinarmente, mas focando também numa dimensão identitária, artística. Esse estudante, ele já tem um nível maior de autonomia, de criticidade, então ele não só é capaz de pesquisar, como ele é capaz de se posicionar criticamente sobre aqueles conteúdos que ele está vendo, né? Ele já é mais autônomo ao gerenciar o seu planejamento do dia, o seu planejamento de pesquisa. Ele ajuda os outros colegas que ainda não alcançaram esse nível que ele está, né? Então, é esse trajeto que o estudante percorre dentro dessa escola. A gente tem uma noção um pouquinho mais ampla do que seja o currículo na nossa escola, né? É um currículo... o currículo, para nós, ele não é só conteúdo. Esse que a gente chama de currículo, os conteúdos universais, ele tem acesso a ele. Mas a gente também está levando em consideração um currículo de comunidade. Esses projetos são construídos a partir de interesses do próprio indivíduo. Então, a gente, né, leva também a dimensão subjetiva, né, aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, né? E, normalmente, esses desejos vão de encontro a esse espaço onde ele está inserido. Então, esses projetos, como a Diane falou, são projetos que dialogam e que fazem com que eles atuem nessa comunidade, né? Esse processo ele é todo monitorado pelo tutor. Então, não é que a gente não faz avaliação, a gente avalia, aliás, conforme as diretrizes da Secretaria de Educação hoje. A gente propõe uma avaliação que ela é individualizada, ela é contínua, porque todos esses projetos eles produzem evidências de aprendizagem que são registradas, que vão ficar armazenadas numa plataforma onde que a gente está construindo, que a gente está elaborando, né? Então, o tutor, ao conversar com o seu educando, ao propor desafios para ele registra aquilo ali, evidência de aprendizagem de tal conteúdo, e a gente armazena ali na plataforma, né? A gente não está aplicando a mesma prova para 30 estudantes diferentes sobre um conteúdo que não tem nada a ver com a vida deles, né? E a gente está propondo um percurso diferenciado, que é cada um deles que vai traçar. Eu pediria ao professor Murilo de Camargo para destacar os pontos que considere importante dentro desse projeto tão bem apresentado pelas professoras Renata e Diane. O meu contato com o projeto da Comunidade de Aprendizagem do Paranoá é recente. Alguns meses atrás, eu tive a oportunidade, no encontro junto até contigo, Isaac, de conversar junto com o professor José Pacheco e outros sobre a proposta, e muitas coisas ali me interessaram. Mais recentemente, houve uma apresentação feita pelas professoras aqui e outros professores do grupo, no próprio Paranoá, onde fizeram uma apresentação mais completa e chamaram ao envolvimento, inclusive, da universidade, das contribuições que a sociedade podia fazer.
E eu quero dizer que eu fiquei completamente encantado pela proposta, né? Eu acho que quem escuta, quem tem a oportunidade de debater e quem viveu alguns problemas na educação, quem viveu a educação pública, olha para essa proposta e se reflete um pouco. Se olha e vê, olha, se eu tivesse tido uma possibilidade de educação que fosse um pouco disso, talvez eu me interessasse antes por alguma área de interesse, assim, de estudos. Então, eu vejo muitas questões que são importantes ali. Uma delas, né, é o desenvolvimento da autonomia do aprendizado, na qual, então, cada estudante ele tem a oportunidade de se desenvolver na sua velocidade própria, no seu ritmo, digamos ali, adequado. Então, um pouco dessa proposta é algo que me deixa muito sensibilizado, né? O tratamento, né, de cada criança de forma individualizada também é uma coisa muito interessante, né? O fato de você possibilitar que crianças de idades diferentes convivam e aprendam umas com as outras, né, são fatores também que favorecem muito o aprendizado, né? Então, a abordagem de aprendizagem significativas, né, onde você tenha, digamos ali, projetos e questões que interessem as pessoas e que estimulem o aprendizado são absolutamente inovadoras, né? Então, agora, uma coisa que eu estava até comentando com elas, né, o que mais me deixou impressionado de fato foi esse grupo ter se reunido e proposto, né, junto com o professor José Pacheco, junto com a Cláudia, né, todo esse projeto, né, de instalação da comunidade de aprendizagem no Paranoá. Então, poderia falar de outras questões, como também uma questão que é muito importante, né, digamos, o fator território, né? Então, a Escola do Paranoá, ela está ali numa comunidade e vai usar todo o espaço, né, daquela região para o aprendizado. Então, muito disso é muito interessante. Eu acho que isso tudo contribui de uma maneira importantíssima, né, para formar os jovens cidadãos na cidadania, na cidade, na sua comunidade, participando ativamente no desenvolvimento, né, da sua rua, né, do seu bairro. Eu acho que isso é altamente construtivo, né, para a educação do brasileiro como um todo. Eu pediria à professora Renata, né, para nos dar uma ideia de aonde vai ser instalado essa experimentação, né, de nova aprendizagem, né? Qual o número de estudantes que vai atender e quantos professores estão e vão ser envolvidos no projeto. Bom, a nossa proposta é que a CAP, né, a Comunidade de Aprendizagem do Paranoá, ela seja inaugurada agora em março do ano que vem. Dentro dos termos da Secretaria, inicialmente nós seremos uma escola-classe, isso é uma escola de ensino fundamental 1, que vai acolher cerca de 560 educandos, mais ou menos, divididos em 2 turnos, matutino e vespertino. A nossa intenção é que a gente consiga, depois, ao longo do tempo, ir ampliando, né, para os estudantes de ensino fundamental 2, né, que eles possam continuar ali com a gente. Nós vamos funcionar ali perto da comunidade do Paranoá Parque. Para quem conhece a cidade do Paranoá, o Paranoá Parque é um residencial do projeto Minha Casa Minha Vida, recém-inaugurado, e que fez com que o Paranoá acolhesse cerca de 46 mil pessoas. Então, nós temos muitas crianças sem escola, que estão fora da escola, porque a escola não deu conta de absorver essa quantidade de pessoas que chegaram ali, né? E uma comunidade de pessoas também ainda em busca de se agregar e de construir uma nova identidade nesse espaço, né? É essa comunidade que eu acho que vem somar com a gente para construir esse novo projeto, né, de escola, essa nova experiência. Estamos chegando ao final do nosso segundo bloco, mas eu pediria, nesse minuto final, que a professora Diane pudesse resumir as principais inovações do projeto.
É... Bom, primeiro que é uma escola feita coletivamente. Não é uma escola que tem um dono, que tem um gestor que manda nessa escola, assim. A intenção é que seja uma escola coletiva, a partir de vários dispositivos democráticos, assembleias, participação na comunidade, participação com as famílias. E eu acho que outras coisas que são inovadoras dentro da escola é amorosidade, afetividade, aprendizagem significativa, olhar sensível aos estudantes e às famílias que estão ali, e que as crianças aprendam. Eu acho que isso é uma inovação. Aprendam e gostem de aprender. Muito bom. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos com o terceiro bloco do painel Educação do Futuro, Comunidade de Aprendizagem do Paranoá. Voltamos para o terceiro bloco do painel Educação do Futuro, a Comunidade de Aprendizagem do Paranoá. Professor Murilo, como é que a Universidade de Brasília poderá apoiar esse projeto? A universidade, ela atua em 3 grandes dimensões, da ensino, da pesquisa e da extensão, e eu creio que nessas 3 dimensões a universidade pode contribuir. Por exemplo, os nossos estudantes poderiam participar de projetos de extensão. Os estudantes da Universidade de Brasília, sejam dos bacharelados, das licenciaturas, dentro da CAP, né, participando de alguns projetos, digamos ali, de implementação de algumas propostas pedagógicas e até mesmo, né, para ter uma experiência dupla, a experiência, né, digamos ali, da vida da comunidade, digamos ali, da prática da docência e, por outro lado, ter a possibilidade, digamos ali, de se formar e de desenvolver uma competência que é muito, muito cara nos dias de hoje, que é a competência pedagógica, de você aprender em conjunto com outra pessoa. E hoje em dia, no século XXI, na era do conhecimento, todo mundo vive aprendendo o tempo todo, então essa é uma competência muito cara e que é pouco desenvolvida em áreas da universidade que não lidam especificamente com a área pedagógica. Na área do ensino, creio que, eu acho que é uma coisa a ser debatida, a gente conversou um pouquinho, mas a universidade, em colaboração com os docentes da CAP, poderiam estruturar um curso de formação para os docentes, para que eles possam continuar evoluindo, para eles possam, digamos, aprender em conjunto características novas, até mesmo para formar outros professores, né, para participarem dessa proposta lá. E do ponto de vista da pesquisa, né, e olhando isso tudo de uma maneira muito inter e multidisciplinar, eu acho que a construção, né, digamos ali, de indicadores de aprendizagem, né, indicadores, digamos ali, de satisfação com o aprendizado, com a escola, né, indicadores de felicidade dos estudantes com a educação que recebem, alguns concretos, né, que poderiam ser construídos e auxiliariam muito nessa proposta, né, digamos ali, de uma escola nova, diferente, e que pudesse se descolar, talvez, desse padrão mais enquadrado, encaixotado, né, que a gente vive. Uma coisa também que eu gostaria de recuperar e destacar na proposta e no projeto da CAP é que esse projeto é completamente baseado em toda a legislação vigente. Ele é baseado na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no Plano Nacional de Educação e também na legislação própria do Distrito Federal, aqui da Secretaria de Educação, e que permite, né, então, tanto a Constituição, tanto a LDB, tanto o Plano Nacional de Educação e as leis aqui do Distrito Federal permitem toda a inovação que está sendo proposta. Então, é algo que é ao alcance das pessoas, é algo razoável e cabe à universidade somar forças nesse projeto para que as duas se potencializem. A universidade possa aprender, né, com esse processo inteiro, formar os seus estudantes também e possa, digamos, usar todas as suas competências, digamos, para melhorar o que for possível nesse processo de implementação da CAP do Paranoá. Eu perguntaria à professora Renata como é que vê essa parceria do projeto com a Universidade de Brasília, principalmente na formação de
professores com essa nova visão? Eu acho que o que a gente está vivendo é uma experiência diferenciada, né, do que se tem na maioria das escolas, e há todo o nosso desejo de que a gente possa expandir isso que a gente tem vivenciado. Então, a questão da formação e da continuidade é fundamental, e para isso a gente precisa da parceria que a gente já tem alguns elos dentro da universidade, tanto na nossa própria formação, como para a gente poder multiplicar isso que a gente tem, que a gente está vivenciando já na CAP, né? Então, nesse sentido, essa parceria é fundamental. Eu perguntaria como a comunidade poderia participar na construção coletiva do projeto político-pedagógico da CAP. Professora Diane. Na verdade, a comunidade já está começando a participar do projeto de escola, do projeto da comunidade de aprendizagem. Desde julho desse ano, a gente sentiu essa necessidade de sair desse pequeno grupo de professores que estava conversando, propondo uma comunidade de aprendizagem e ir para essa comunidade e saber o que eles esperam da educação, o que eles entendem de educação, o que eles esperam da escola. Então, a gente tem feito encontros semanais dentro da comunidade do Paranoá Parque. A gente entrou em contato com síndicos, com líderes comunitários que estão ajudando a gente a organizar essas reuniões. E nessas reuniões a gente abre espaço para que eles falem e falamos um pouco sobre a comunidade de aprendizagem. Pegamos contato, famílias muito interessadas, famílias que também estão muito desgostosas dessa escola que está aí, crianças muito desmotivadas. Então, a comunidade já está participando. Dentro da escola, quando a escola abrir, né, o espaço físico dela, existem alguns outros dispositivos. Um deles é que tenha um conselho na escola e que esse conselho seja formado por famílias e que as coisas sejam decididas democraticamente, junto com as famílias envolvidas na escola. E que são todas coisas previstas na lei, e que as escolas públicas do DF valorizam muito pouco, né, a participação das famílias. Outra questão são as assembleias. Então, assembleias assembleias dos estudantes e também assembleias gerais com a participação das famílias, né? E a outra questão é o envolvimento pedagógico mesmo das famílias, da comunidade, no processo de aprendizagem das crianças. Então, uma família que pode ensinar as crianças a fazer alguma coisa que tem a ver com um projeto individual, ou uma família que pode receber as crianças dentro de um espaço do Paranoá para desenvolver um projeto, para fazer uma pesquisa, que isso seja natural, de que as famílias não se sintam expulsas da escola, porque hoje em dia o que acontece nas escolas é fecha o portão, crianças para dentro, famílias para fora, né? Então a ideia é que não haja portões e que esse espaço seja de livre acesso à comunidade, às famílias. Professor Murilo, vou lhe fazer uma indagação. Os professores universitários reclamam que os egressos do ensino básico estão cada vez mais despreparados para o ensino superior. E a indagação é no sentido se acredita que a CAP pode ser um elemento importante para conservar os atributos naturais, né? Como a curiosidade, a criatividade, o pensamento crítico, e que são requisitos não só para a aprendizagem, mas para o comportamento pela vida toda. Isaac, eu sou professor de educação superior há 31 anos. Entrei na Universidade Federal de Santa Catarina em 1986, né, e de lá para cá. Bom, eu tenho sentido muito isso também. Ou seja, houve uma mudança, digamos ali, dos estudantes que ingressam na universidade. A universidade passou por um processo de democratização muito interessante, muito mais hoje próxima da sociedade que antes, mas que lida com a realidade da educação brasileira em geral. Os estudantes que entram na universidade, muitas vezes com um potencial fantástico, né, igual ou maior do que os outros que entravam, né, às vezes esbarram em problemas, às vezes de alguma deficiência formativa no passado, alguma questão que precisam superar. Agora,
Essa questão ela tem levado na universidade a processos de abandono, de evasão, e tem sido, digamos, ali tratadas de uma forma ainda requer, digamos, estudo para evolução nesse processo e ver como se superam esses problemas na universidade. Agora, uma proposta como essa, né, da CAP, eu tenho certeza, né, que faria ou traria estudantes, né, como você falou, a lista de qualidades que você definiu, né? Poxa, interessados, estudantes motivados, estudantes criativos, né? Estudantes engajados. E eu acho que muitas das propostas que foram, né, colocadas aqui, que a gente discutiu um pouco, preparam naturalmente o estudante para que ele possa continuar aprendendo, para que ele possa se engajar em estudos avançados, para que ele possa continuar aprendendo o resto da vida. Eu acho que isso é uma característica importante, né, desse século XXI, que todos nós, né, vamos aprender até o último dia de vida. Então, a gente tem que saber fazer isso muito bem, e a CAP, nessa proposta, creio que ela tem, digamos, uma abordagem que favorece demais isso, e a universidade, com certeza, se beneficiaria demais, digamos, dos estudantes que saíssem de uma abordagem como essa. O movimento 2022, o Brasil Queremos, ele quer envolver os jovens na construção de caminhos para um Brasil melhor. Nós estamos nos encaminhando para o final do nosso painel, mas eu pediria para cada das nossas convidadas e nosso convidado, para, em 2 minutos, enviarem uma mensagem aos jovens que estão nos assistindo. Falar da CAP é falar de sonho, né? A CAP é um sonho dos educadores que estão nesse projeto. E quando a gente trabalha nesse tipo de prática, a gente convive com os sonhos dos nossos educandos, com os sonhos daquela comunidade, né? E eu acredito que a aprendizagem é a ponte que te conduz ao seu sonho. Então, o que eu diria é, não desista do sonho, não deixe a escola dizer se você é ou não é capaz de seguir, né, e de alcançar esse sonho. A aprendizagem pode ser prazerosa, ela deve ser. Se a sua vivência não foi essa, existem outros caminhos para se atingir o sonho. Não desista, se a escola diz que é assim ou você não foi bem assim, né? Não desista do sonho. A gente está conseguindo realizar esse sonho para mim é uma demonstração de que, né, não é pelos caminhos que a escola nos ensinou. É pela nossa força, pela nossa resiliência e outros valores que a gente aprende, que a gente vivencia nessa nova forma de aprendizagem. Professora Diana, sua mensagem. Então, minha mensagem tem muito a ver com o que a Renata está falando, de não desistir dos sonhos e não deixar que a escola diga para você o que você é. Na verdade, provavelmente, se você não se sente bem na escola, se a escola está te fazendo mal, isso pode ser um bom sinal de que você ainda está bem, de que você ainda não foi esmagado pelo sistema. Então, assim, continue. Eu acho que a rebeldia ela é importante dentro desse processo. Nós da CAP, inclusive, somos rebeldes, né? E com muita resistência e muita luta, assim. Isso é muito importante. Professor Murilo. Depois da Renata e da Diane, só me resta dizer, né, aos jovens, acreditem na escola, porque tem gente muito boa querendo fazer uma escola fantástica para todos. E a educação emancipa, a educação liberta, né, e é importante aprender o tempo inteiro, porque nesse século XXI, no mundo que a gente vive, a gente vai precisar aprender o tempo inteiro. Então, acreditem na escola, né, invistam seu tempo na escola, que isso só vai fazer bem para vocês. Obrigado. Infelizmente, tem que terminar o painel. E eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos convidados, a professora Renata, professora Diane e professor Murilo. E vamos nos encontrar novamente em outra oportunidade.